para quem não sabe, meu nome é Andriele, eu sou estudante de Direito bolsista ProUni 100% e hoje eu venho trazer para vocês aqui uma dica de como, de fato, aprender a fazer redação. Vale lembrar que eu não sou professora para dar literalmente uma aula, né? Não tenho essa capacidade, mas eu fui um estudante em qual eu estudei 2 anos, sozinha, época de pandemia, e saí dos meus 360, literalmente zero, para 940, porque para quem não sabe, o sistema do ProUni Sisu ou FIES, eles não aceitam menos de 400. Então, se você tirou menos de 400 na redação do Enem, infelizmente você zerou. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia fazer nada. Eu literalmente contei uma história de conto de fadas e zerei a minha redação. E eu tive que literalmente aprender a estudar sozinha. Na época que eu zerei, eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu fiz como treineira. E eu falei, vou ter que estudar a redação. Vou ter que aprender a estudar a redação, literalmente. Foi um período muito difícil, foi um período muito chato, muito longo, porque eu estudava integral. Então, assim, na minha escola não ensinava redação e eu literalmente estava tendo cada dia mais noção de que eu tinha que, de fato, aprender sozinha. E aí veio a pandemia e aí eu assinei alguns cursinhos online. Então, assim, eu tinha a teoria e o vídeo e tinha alguém para corrigir, mas, assim, literalmente tudo que eu sei hoje, as estratégias que eu usei para me poupar uns 3 anos de Enem, foi, assim, na prática, e eu venho trazer aqui para vocês hoje. A primeira dica que eu dou é você tentar, pelo menos, entender de primeira o que é, de fato, essa redação dissertativa argumentativa. Qual é a estrutura dessa redação, o que é que precisa dentro dessa redação. Assim, você, pelo menos, ter noção de visão e entender o que, de fato, é, como que faz, como que começa. Ela é uma redação informal, é um conto de fadas. Quando você consegue entender isso, você tem noção do que é, pelo menos, uma redação que o Enem pede. A segunda dica que eu dou é você começar a ler redações nota 1000, de preferência de nota 1000. Tenta ler redações com nota 1000, por quê? A partir do momento que você vai lendo a redação dissertativa argumentativa que o Enem te pede, você começa a entender o tipo de linguagem que é usada. No começo você não vai conseguir identificar os pontos que são precisos usar, as competências, que eu vou falar mais pra frente, mas você consegue ter noção, então é assim, ela tem 30 linhas, ela tem 4 parágrafos, então você vai tendo mais ou menos noção de como é que ela se monta, de como ela começa e como ela termina, porque não é só chegar lá e tacar ali conteúdo, opinião, né, porque não é bem assim. A terceira dica que eu dou é observar as estruturas. Observar a redação dissertativa argumentativa, ela tem 30 linhas, composta por 4 parágrafos, perdão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou falar em outro vídeo mais especificamente desses parágrafos junto com as competências. Outra dica que eu dou é estudar as competências. Para se entender a redação dissertativa argumentativa e chegar ao 900 mais, você precisa ter noção das 5 competências. Para quem não sabe, a redação dissertativa argumentativa do Enem, ela é corrigida por professores e elas são avaliadas com base nas 5 competências. Então, assim, se você começar a estudar do zero redação pelas 5 competências, você já poupou ali, tipo, uns 2 anos, literalmente. Outra coisa, você precisa ter domínio da norma culta. É uma das competências, a primeira competência é essa. Ou seja, você precisa saber escrever. Saber onde é que bota literalmente uma vírgula, saber onde é que bota uma crase, um ponto, sabe? Tipo assim, um tio pra lá ou pra cá, sabe? Então, assim, você precisa ter esse domínio para que você consiga fechar. As competências, elas são 5 e cada competência vale 200 pontos. E a meta é chegar em 1000, né? Então, 5 competências por 200 pontos vale 1000. Então, assim, a primeira é você ter um domínio da norma culta, saber usar uma vírgula, crase, ponto, enfim. Ignore os fundos, vídeos de fundo é que eu não tenho controle, mas eu preciso gravar esse vídeo. A segunda competência é a compreensão do tema. O que acontece com muita gente? Às vezes acaba fugindo do próprio tema. Então, assim, você precisa entender o tema, precisa entender o título, precisa entender o texto motivador para você saber o que é que você vai desenvolver. Vamos botar a invisibilidade e os registros civil, que foi o tema que eu tirei 940. A invisibilidade e o registro civil, tá, mas e aí? O que quer dizer? Então, a partir do momento que eu li o texto motivador, eu consegui entender o que mais ou menos eles queriam. E daí eu fui criando os meus argumentos, os meus repertórios, lembrando das minhas citações e montando tudo no rascunho para só depois levar para a folha de redação oficial, que foi a que eu entreguei. Depois, outro vídeo, eu vou trazer aqui mais para vocês
mais detalhado cada coisinha que eu fiz em redação, enfim, no dia em si, né? A terceira competência é a organização e a argumentação. Às vezes é um tema tão bom que você tem, tipo assim, 500 assuntos para falar. Só que redação é só 30 linhas. Então, assim, você não dá para falar sobre tudo que você acha que é problema. Porque o tema da redação, ele é um problema. Ele sempre vai ser um problema. E você tem que criticar ainda mais esse problema. Procurar o culpado desse problema. Sempre tem. E no último parágrafo, você vai procurar a solução para o que você apontou. Entendeu? Então, você tem que organizar tudo isso para que não fique um parágrafo falando sobre A e outro parágrafo falando sobre X raiz quadrada. Tipo, não. Começou sobre A, você vai falar sobre A até o final. Para não perder as ideias e ficar um texto bagunçado, sabe? A quarta competência são os elementos coexcisivos. O que são esses elementos coexcisivos? Esses elementos coexcisivos são conectivos. Você precisa interligar uma frase com a outra. Porque às vezes você vai comentar sobre alguma coisa que dá 2 linhas ou que dá 3 linhas e um parágrafo. Mas aí não vai sair falando uma frase, uma oração, sem pelo menos um conectivo. De porém, entretanto, mas, no entanto, consequentemente. Então, assim, você precisa saber dos conectivos. Vocês precisam estudar as 5 competências. Porque vocês estudando as competências, você está estudando literalmente a redação. E a quinta competência é a proposta de intervenção, que é o que eu acabei de falar mais cedo, que é você criar uma proposta de solução para o problema que você criticou, porque o tema da redação, ele é um problema. Agora, você precisa criar uma solução para o problema e precisa fazer uma proposta de intervenção, o qual a proposta de intervenção ela é composta por 5 componentes, em que entra agente, explicação, ação, enfim, entra o detalhamento. Então, assim, vocês precisam muito focar nas competências. Foi assim que eu fiz e foi assim que eu me liguei, é assim que eles corrigem, né? Então, eu vou engolir essas 5 competências e vou aprender a botar em prática. É tanto que quando você recebe a sua redação corrigida, você consegue ver qual competência você errou. Então, assim, eu só não fechei 1000 porque eu errei no domínio de palavras. Eu errei na questão do domínio da norma culta. Errei algumas vírgulas e algumas frases e aí acabei não conseguindo fechar 1000. Mas todas as outras competências eu fechei com 200 pontos. Porque literalmente eu engoli aquilo e eu não aceitava errar. Então, toda vez que eu recebi minha redação, eu ia lá, eu errei na qual competência? Foi nessa? Então, vamos focar nessa. Porque assim, a redação, ela é uma coisa complexa. Só que às vezes você só tá perdendo ponto em uma determinada competência. Às vezes você argumentou bem, usou bem as frases, mas você não organizou as suas ideias. Então essa competência, ela faz parte da terceira competência, organização e argumentação. Então você vai focar na competência 3. Você não vai focar na proposta de intervenção porque você fechou 200 pontos, sabe? Aqui entra também na terceira competência, que eu esqueci de falar, entra a questão das citações e alusões. Essa é a parte que eu tive muito mais dificuldade, porque eu literalmente não tinha repertório. Tipo, quem que eu vou colocar? Além de eu não ter repertório, eu não tinha ninguém para citar, nada. E eu não sabia de onde eu pegava, nem como que eu colocava para sustentar o que eu falei. Falei, caraca, como é que eu vou colocar a frase de alguém para realmente afirmar, ó, o que eu tô falando é verdade? Porque segundo Sócrates, nananana, sabe? Então, assim, essa foi a parte que eu mais tive dificuldade. E, assim, eu consegui, graças a Deus, fechar os 200 pontos. Foi com muita prática. Não tem segredo. As competências é prática, 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 prática e correção. Sempre quando você receber sua redação, tenta corrigir o que você errou. Pega 5 competências. Eu errei isso, eu errei aquilo. Então, é nisso aqui que eu não vou perder tempo. É nisso aqui que eu vou investir mais. E aí, você começa... e tá com dúvida, eu não sei mais o que faz na terceira competência. Pega uma redação e foca em ler. Procura, depois que você entende mais sobre as competências da redação, que você volta a ler redações nota 1000, você fica, por isso que tirou 1000. Por isso que tirou 1000, faz sentido, você consegue ver as coisas que tá dentro da redação. Por isso que hoje eu consigo corrigir algumas redações, mas não é uma correção de um professor. Mas eu bato o olho no primeiro parágrafo e digo, sem citação. Pra mim, já perdeu 200 pontos.
Ah, faltou vírgula. Tá, e cadê as ideias? Você não organizou? Fugiu do tema, sabe? Você consegue ter mais noção, assim. Ignore os ruídos de fundo, é que é sempre assim, quando eu invento de gravar algum, tá tudo em paz. Quando eu invento de gravar algum vídeo, cachorro late e criança chora, e eu não vou deixar de gravar o meu vídeo. Outra dica também é como que eu, de fato, melhorei na minha terceira competência, que era uma grande dificuldade pra mim, que era questões das citações. Eu comecei a ler mais redações, e quando eu via uma citação, eu salvava, buscava de quem era, bonitinho, e tentava, usava um caderno no qual eu anotava todas as citações referente a temas, porque tem citações, alusões que, dependendo do tema, não cabe, não combina, não fica legal, então também tem que prestar atenção nisso. Então eu peguei de muitas redações nota 1000, várias citações. Tem citações bem legais que, tipo assim, dá pra usar em todos os temas, inclusive eu vou trazer aqui pro próximo vídeo, porque eu não sei onde é que tá as minhas redações lá de 2022. E eu também escutava muitas músicas. Eu citei na minha última redação uma de Edson Gomes, uma música de Edson Gomes, eu não lembro exatamente o nome da música, mas eu citava muito ele e eu sempre tirava muita nota boa. Eu cheguei a tirar 1000 durante as correções dos professores. Um dos professores do cursinho me deu 1000 na redação. E eu pensei, meu Deus, vou tirar 1000 na redação. Mas na hora o nervosismo acabou tomando um pouquinho de conta, assim, né? E eu fiquei com receio do medo. É outra dica agora que eu trago, é essa questão da ansiedade. Eu sei que é bem difícil falar, ai, controla a sua ansiedade, porque é muito difícil, principalmente se for a sua primeira redação do Enem, se for o seu primeiro Enem, por isso que eu já quis logo fazer no primeiro ano de ensino médio, para ter noção de como era, noção de tempo, sabe, noção de espaço da folha. Inclusive eu uso uma folha específica para poder fazer a redação, que é a folha parecida com a do Enem, para ter noção, porque assim, um dos maiores erros que eu tive foi de fazer redação no caderno, e quando eu passei para a folha da redação, a proporção era tão diferente, e eu acabei passando um pouquinho das linhas, e a redação não ficou legal, e a minha nota foi 860, foi o meu segundo Enem que eu fiz, ali no terceiro ano do ensino médio, e eu fiquei, meu Deus, nunca mais. Então eu imprimi dezenas de folhas do modelo de redação do Enem e eu comecei a fazer minhas redações ali, porque quando eu cheguei no Enem eu já sabia como era o tamanho das linhas, espaço, porque a minha letra, ela é muito grande, já foi muito maior. Hoje eu tô conseguindo diminuir, mas assim, você também tem que ter cuidado se você tem uma letra muito pequena. Suas letras têm que ser, primeiramente, legível, e tem que ir ali entre os dias 25, 28, 30 linhas. Menos que isso eles nem corrigem, porque foge literalmente da competência da própria redação, que é a estrutura. Por isso que eu falei, a primeira dica é focar na estrutura da redação, depois ler redações para você ver a estrutura da redação. Não existe redação dissertativa argumentativa do Enem com 15 linhas. Eles nem vão ler, nem faça. É melhor deixar em branco, porque eles não vão ler. Não existe esse tipo de modelo, então assim, eles exigem que tem ali de 25 a 30. Mas sempre a gente quer mais linhas. Quando você começa a pegar o gosto e de fato aprender o que é uma redação, você fica, meu Deus, 30 linhas. Como que eu vou falar só em 30 linhas, sabe? Mas isso é prática. Sempre a gente volta para a questão da prática, da constância, porque ali você vai tendo noção, ali você vai controlando o tamanho, o tempo, o espaço, as ideias, sabe? Assim, então, assim, prática é essencial. Ah, eu não sei fazer. Cara, tenta fazer, tenta, sabe, correr atrás para botar em prática o quanto mais cedo. Porque quanto mais você erra, mais você vai corrigindo os erros, mais você vai evoluindo. Foi essa, assim, uma coisa que eu fiz e que mudou literalmente a minha vida, e eu passei a ser apaixonada por redação. Graças a Deus, porque eu faço direito, né? Imagina se não. A outra dica que eu dou, assim, é que não tem como, de fato, você estudar sozinho. Redação não tem como. Você precisa que alguém corrija suas redações. Você precisa que alguém veja onde é que você está errando. Alguém capacitado, vale lembrar, né? Alguém que tenha capacidade, um professor de línguas, né? Para poder ali ele tá corrigindo, de fato, a sua redação com base nas competências que o Enem pede. Até porque você vai fazer redação do Enem para tentar conseguir uma vaga na faculdade. Então, assim, precisa de alguém. Ah, mas, sabe, não tem como. Você não vai evoluir se você não der para alguém corrigir seus erros. É melhor nem tentar, literalmente, porque você precisa de uma supervisão para notificar, olha, você tá errando isso, e dali você ir estudando. E a última dica que eu dou é, sempre que pegar um tema para ler, leia o texto motivador.
Ai, mas eu peguei um tema aleatório. Então, puxa ali no ChatGPT, no Google, um assunto breve ali, uma prévia do que você vai falar pra você saber o que você escrever. Porque tem temas que literalmente a gente não tem noção nenhuma de quem que a gente vai culpar, né? De fato quais são os problemas. E às vezes tem temas que, meu Deus, a gente nem lê o texto motivador, já sai, ó, metendo a caneta, né? E ali a gente tendo que falar, inclusive, até demais. Mas vale lembrar que a gente só tem dois tipos de problemas, dois parágrafos para poder argumentar o nosso tipo de visão que a gente acha, nossa crítica, literalmente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, que aí entra nas competências de novo. Então, assim, estudem muito a competência. A partir do momento que vocês estudam a competência, onde é que eu vejo? Cara, pega no Google, pega no ChatGPT, pega em qualquer lugar, vai no YouTube, abre um vídeo, 5 competências da redação dissertativa argumentativa do Enem. Matou. Ali você vê, você anota, tenta estudar cada uma minuciosamente. Tipo assim, abre mesmo. A primeira competência é o que mesmo? E aí você copia, porque vai chegar a hora que você vai fazer sua redação e você vai olhar e vai dizer, qual é a terceira competência? E aí vai, sabe? Aí você tem ali anotado, abre, olha, já sei o que é. E aí você volta, entendeu? E quando você for corrigir, receber a correção da sua redação, você precisa olhar a competência para você fazer a sua correção depois que você recebeu a correção da pessoa capacitada, perdão. E aí você vai precisar das competências, você precisa ter ela anotada, porque às vezes é normal dar um branco, mas o ideal é que você esteja o caderno, porque quando der um branco, você abre lá, olha, pensa, raciocina, corrige, volta e mete pau que você consegue chegar nos seus 900 mais, quem sabe talvez 1.000, né?